Gênesis capítulo 12, do verso 9 ao verso 13, está escrito: Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Saraí, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Os grandes homens da Bíblia não foram perfeitos. Muito pelo contrário, tiveram suas falhas, e muitas delas falhas terríveis. Quando lemos a história de alguns heróis da fé, percebemos o quanto Deus é misericordioso e que, apesar dos nossos defeitos e pecados, Ele nos perdoa, nos restaura e usa a nossa vida como um instrumento em suas mãos. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas até que ele alcançasse a maturidade em relação à fé, ele vacilou em vários momentos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, eu estou postando uma mensagem nova no canal Minuto com Deus. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem, de deixar o seu like e no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração. Ao final dessa mensagem, eu estarei orando por você. Em algumas situações da vida de Abraão, literalmente lhe faltou fé. Embora depois do seu chamado ele tenha tido fé suficiente para deixar a sua terra, a promissora cidade de Ur dos Caldeus, para sair da presença dos seus parentes e da casa do seu pai e ir em direção a uma terra que o Senhor ainda iria lhe mostrar, houve alguns momentos na sua caminhada em que ele duvidou do poder de Deus e por isso agiu de forma precipitada. Nessa passagem que eu li, o primeiro erro de Abraão foi ir para o Egito. Aquela não era a direção que Deus havia dado a ele. Por causa da fome que havia na região do Neguebe, ele buscou um lugar que considerava melhor, onde as suas necessidades seriam supridas. Mas Deus poderia tê-lo sustentado onde ele estava. Mas ele preferiu agir por sua própria conta. E quando chegou ao Egito, o erro que Abraão cometeu foi ter deixado de proteger sua esposa e pensado apenas na sua própria vida. Quando a Bíblia fala sobre o papel do homem no casamento, entre outras coisas, diz principalmente que o marido deve amar a sua esposa, da mesma maneira que Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Mas o que Abraão fez com sua esposa foi literalmente jogá-la no fogo. Com medo de que atentassem contra sua própria vida, ele pediu que Sara dissesse que era sua irmã. Alguns teólogos tentam diminuir a culpa de Abraão, alegando que eles eram meio-irmãos, o que é verdade. Mas esse fato não suaviza nem um pouco a atitude dele. O texto diz que Abraão fez aquilo porque temeu por sua própria vida. Ele não se importou com Sara. Ela poderia ter sido assediada, ter sido obrigada a se deitar com Faraó sem o seu consentimento, tudo por culpa de Abraão, porque lhe faltou fé e atitude diante daquela situação. Ele não acreditou que Deus poderia protegê-lo e cumprir a promessa que havia feito. Abraão, como muitos maridos que desonram a aliança conjugal que fizeram um dia, estava abandonando a sua esposa. Ele não poderia ter agido daquela maneira. Pelo contrário, ele deveria protegê-la, ainda que aquilo lhe custasse a vida. Mas lhe faltou fé, e por isso ele teve medo. Sempre haverá alguma situação em que a nossa fé vai vacilar.
E essa palavra é para que eu e você possamos receber um alento do Senhor quando por algum motivo perdermos a fé. Deus muitas vezes vai permitir que sejamos testados para que a nossa fé cresça. Abraão tinha sido testado em relação a obedecer um chamado, o que o levaria a deixar a sua zona de conforto. Depois, ele foi provado nas suas necessidades. Ele enfrentou a fome. A Bíblia diz que houve fome naquela terra. Abraão acreditava em Deus, mas ainda sabia pouco sobre ele. Ele não entendia que o Deus que o havia chamado era poderoso também para suprir as suas necessidades. E por isso pareceu a ele lógica aquela solução. Afinal, Deus tinha mandado ele partir sem saber para onde ia. O problema é que ele não consultou ao Senhor para tomar aquela decisão. Para toda escolha importante que nós fizermos, devemos buscar a Deus, na oração e na palavra. E quando Abraão pede que Sara diga uma mentira sobre a relação de parentesco dos dois, ele mostra que estava frio espiritualmente. Isso significa que as circunstâncias contrárias, como a fome que ele enfrentou, fazem com que a nossa fé em Deus diminua. A maioria de nós é assim. Diante dos problemas e das tribulações, a nossa fé vacila e nós começamos a duvidar se Deus realmente nos ama e se Ele está cuidando de nós. E acabamos nos precipitando nas nossas escolhas. O plano de Abraão colocava em risco a pureza da sua esposa e mostrava que ele estava duvidando das promessas que Deus tinha feito. Mas apesar de todos os seus erros e das suas fraquezas, Deus tinha um chamado a cumprir na vida de Abraão. E por isso o Senhor foi paciente com ele. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar, até que alcancemos a maturidade na fé. Se Deus tem um propósito a se cumprir na sua vida, não é uma crise que vai impedir que esse plano se cumpra. Apenas confie no Senhor. Não importa o que você esteja enfrentando nesse momento. Deus operou na vida do patriarca Abraão de uma forma tremenda. O Senhor fez com que, através das pragas, a situação real entre Abraão e Sara fosse revelada. Não houve nenhum relacionamento físico entre Sara e Faraó. E enquanto eles estiveram no Egito, a pureza de Sara foi protegida. A vida de Abraão foi preservada e todos os seus bens foram guardados. Diante dessa palavra, eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela sua palavra. Sabemos que o Senhor sempre vai providenciar tudo o que for necessário para nós. Queremos te conhecer mais, de uma forma íntima, para que passemos a crer mais e a acreditar nas suas promessas. Pai, perdoa a nossa falta de fé e não permita que essas oscilações da nossa fé nos levem a pecar contra ti. Reconhecemos que o Senhor é soberano e é capaz de nos livrar de todo mal. Por isso, te louvamos e te bendizemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal, se você quiser apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.